Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lema de Zorn, que é um resultado que, vez ou outra, a gente usa quando você está em teoria de conjuntos, trabalhando em álgebra computativa, geometria algébrica, análise, topologia, seja lá qual for a área. Se você já estudou um pouquinho de matemática, invariavelmente, em algum momento, você vai se deparar com o lema de Zorn. E é muito comum algumas pessoas que talvez nunca usaram o lema de Zorn em algum momento, quando precisam usar pela primeira vez, não sabe de onde aquilo veio, porque em geral o lema de Zorn não vai aparecer num curso regular de álgebra ou de análise, porque é mais uma ferramenta da teoria de conjuntos. Infelizmente nas grades curriculares clássicas a parte de teoria de conjuntos ela é bastante preterida, né? E aí, geralmente, quem lida com o lema de Zorn aprende fazendo. Então, a ideia desse vídeo não é apresentar a demonstração do lema de Zorn. A única coisa que eu vou falar para vocês é que ele é uma consequência não trivial, obviamente, do axioma da escolha. Então, você precisa trabalhar nos axiomas de Zermelo, Fraenkel e Choice, né? Você precisa da escolha para trabalhar no lema de Zorn. A gente não vai apresentar a demonstração dele, porque não é uma demonstração, pelo menos até onde eu conheço, não é trivial do axioma da escolha, precisa de alguns passos intermediários. Na verdade, a título de curiosidade, ele é equivalente ao axioma da escolha, tá bom? Mas a nossa ideia é só mesmo trazer nesse vídeo os temas e os conceitos principais para que você consiga entender o enunciado do lema de Zorn e saber aplicar ele quando for necessário, tá? Então, o contexto que a gente precisa trabalhar é o seguinte: a gente precisa ter um conjunto, ou então vou dizer que X aqui é um conjunto. Tá bom? Um conjunto qualquer, tá? Pega aí seu conjunto favorito. E antes de falar de enunciar o lema de Zorn, nosso objetivo aqui é apresentar os principais conceitos que surgem no enunciado do lema de Zorn. Tá? Então, a gente precisa de uma noção de ordem. Tá? E aí nós vamos dizer que uma relação... vamos fazer uma primeira definição aqui. Uma definição. A gente vai dizer então que esse conjunto X com uma relação... Tá, esse menor ou igual aqui pode ser uma relação qualquer. Lembra que no último vídeo lá que eu falei sobre relação de equivalência, a gente definiu o que é relação. Né? Relação é qualquer subconjunto do cartesiano de X com ele mesmo, certo? Por mais estranho que isso aqui pareça, mas é verdade. Aí você disse que um par, lembra, um par, tá? Quando um par pertence a esse conjunto, você diz por definição que o X está relacionado ao Y, tá bom? Então a gente vai dizer que esse conjunto aqui é quase ordenado. Eu vou escrever com I mesmo para ficar tipo na literatura clássica aqui, fica meio no latim, né? Isso aqui é quase ordenado se essa relação ela é reflexiva e transitiva, tá? Então uma quase ordem no conjunto, então a gente vai chamar isso daqui, essa relação que estabelece nesse par aqui uma noção de um conjunto quase ordenado. Isso aqui é chamado de, a princípio, de quase ordem, tá? Isso aqui é uma quase ordem, tá bom? E aí a gente vai refinando um pouco as coisas aqui. A gente diz que essa quase ordem ela é antissimétrica se isso aqui for satisfeito, mais uma. Então isso aqui a gente pode chamar de definição 1, né? Isso aqui de 2. Dizemos que essa ordem... Opa, vamos manter aqui para ficar bonitinho. Deixa eu escrever de branco aqui. Nós vamos dizer que essa quase ordem aqui ela é antissimétrica. Na verdade é uma relação, né? Não precisa ser uma quase ordem a princípio. A gente diz que uma relação em X ela é antissimétrica se isso aqui for satisfeito. Se para quaisquer XY em X, se para todos, né? Vou colocar aqui, se para todos XY em X com o X relacionado ao Y e o Y relacionado ao X, isso aqui tem que implicar... corta esse C aqui, né? Porque agora não faz mais sentido se eu coloquei o para todo. Ou não, acho que faria sentido sim, né? Deixa quieto. Se para todo XY com isso aqui tem-se que... Agora sim. Tem-se que
Deixa eu pegar a caneta aqui, tem esse aqui. O x tem que ser igual a y, tá bom? Então, uma relação antissimétrica é uma relação que não permite que os dois caras estejam relacionados entre si sem que eles sejam iguais, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos, tá bom? E aí, com essas duas noções, a gente define a noção de ordem parcial, tá? Então, a gente diz que x com uma relação é um conjunto parcialmente ordenado. Isso aqui é um conjunto parcialmente ordenado. Isso aqui é um A, tá? Não ficou parecendo não, mas é um A. Parcialmente ordenado. Se x, ou se essa relação aqui, melhor dizendo, é reflexiva, antissimétrica, e vamos ver mais o que aqui, e transitiva, certo? Ou seja, um conjunto parcialmente ordenado nada mais é do que um conjunto quase ordenado em que essa ordem, digamos assim, essa quase ordem, ela satisfaz a propriedade da antissimetria, tá bom? Então isso é um conjunto parcialmente ordenado. Na literatura é muito comum chamar isso aqui de pole set. Vem do inglês aqui, partially ordered set, então por isso que vem esse pole aqui, tá? Então você vai procurar no Google aí, ou em vários livros, ou em vários PDFs aí da vida, você vai encontrar muito esse termo pole set aqui para denotar um conjunto parcialmente ordenado, tá? É só por isso mesmo. E aí exemplos disso pra gente não falta. Por exemplo, se você pegar qualquer classe de conjuntos, se você pegar aqui, ó, a classe de todos os conjuntos, não o conjunto de todos os conjuntos, mas a classe de todos os conjuntos com a relação de inclusão, isso aqui se U aqui, ó, denota a classe de todos os conjuntos, acho que a classe de todos os conjuntos a gente pode pegar, né? Você não tem conjunto de todos os conjuntos. Mas se tiver alguém aí de fundamentos me assistindo e eu tiver errado, é só me xingar aí nos comentários falando que eu sou um retardado. Fora isso, e aí essa relação aqui é de inclusão de conjuntos. Então isso aqui não vai ser bem um conjunto parcialmente ordenado, né? Porque essa porcaria aqui não é um conjunto. Mas poderia ser uma classe totalmente ordenada. Desculpa, eu falei totalmente ordenado, é parcialmente ordenado. Tá? Depois a gente vai falar de ordem total. Tá? Mas como isso aqui é classe, talvez não seja o melhor exemplo, né? Vamos fazer o seguinte, ó, pega um conjunto de conjuntos qualquer. Ao invés de chamar U aqui... vamos apagar aqui. Eu não quero falar de ordem classes, não. Vamos pegar U aqui, é qualquer conjunto de conjuntos, tá bom? Isso a gente pode pegar. Vem, canetinha. Vai, gente. Isso, agora foi. Então, suponha que U seja um conjunto, um conjunto qualquer. Um conjunto de conjuntos. Não U. Um conjunto de conjuntos. Bom, isso aqui então estabelece uma ordem parcial, tá? Essa relação de inclusão, ela determina uma ordem parcial com certeza nesse conjunto de conjuntos, porque a inclusão é reflexiva, tá? Qualquer conjunto está contido nele mesmo, sem nenhuma polêmica quanto a isso. Se você pegar um conjunto, ó, dá mais um espacinho aqui, ó. Se você pega um conjunto A que está contido em B, vamos supor que eu tenho A e B pertencentes a esse conjunto de conjuntos, né? Então, se A está contido em B e B está contido em A, com certeza isso aqui vai implicar que o A é igual a B. É assim que a gente define a igualdade de conjuntos, certo? E claro, se você tiver A contido em B e B contido em C, então isso aqui com certeza vai implicar que o A está contido no conjunto C, tá bom? Então, a gente tem aqui a antissimetria, a gente tem aqui a transitividade e, obviamente, a gente tem a reflexividade, porque todo conjunto está contido nele mesmo, tá bom? Então, com isso, essas três coisas mostram que qualquer conjunto de conjuntos ordenado pela inclusão é um conjunto parcialmente ordenado, tá? Outros exemplos aqui, a gente pode pensar nos números também,
Pensa nos reais, nos números reais com a ordem usual, tá? Isso aqui é uma ordem parcial, com certeza. É até mais um pouco, né? A gente vai ver mais pra frente aqui. Tá? Então isso aqui é uma ordem parcial em R, tá? Claro, se você tiver novamente aqui, se você pega aqui dois números reais quaisquer, só para quem talvez nunca tenha pensado sobre isso, com certeza todo número real é menor ou igual a ele mesmo, né? Se você define a ordem usual, pegando a diferença sendo maior ou igual a zero. Se você tiver um número menor ou igual a y, ou se o x é menor ou igual a y e o y é menor ou igual a x, isso com certeza vai implicar que o x é igual a y. E por fim, se você tem que se o x é menor ou igual a y na ordem usual e o y é menor ou igual a z, com certeza isso vai implicar que o x é menor do que ou igual a z, tá bom? Então a gente já tem exemplos disso no nosso mundo corriqueiro aqui da matemática, tá? E aí, mais uma definição que a gente precisa para enunciar o lema de Zorn bonitinho. A gente precisa de mais algumas, né? Mas uma com certeza que a gente precisa é o seguinte, é a noção de ordem total. O que é um conjunto totalmente ordenado? Então a gente vai definir isso agora. O que seria um conjunto totalmente ordenado? Então, um conjunto parcialmente ordenado, esse azinho aqui está saindo toda vez junto com L, parcialmente ordenado. Aqui eu já vou pegar o parzinho x menor ou igual, é chamado, é dito, né? Totalmente ordenado, se essa propriedade que for satisfeita, bom, claro, isso aqui é uma ordem parcial, né? Eu já estou dizendo que essa ordem aqui, essa relação, ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, mas uma propriedade a mais precisa ser satisfeita. E essa daqui, ó, que é chamada tricotomia ou comparabilidade. Tricotomia é o nome mais bonitinho aqui. Essa propriedade diz respeito a afirmar que toda vez que você tem dois elementos quaisquer, se você tem dois elementos quaisquer em x, então sempre você consegue comparar eles, ou seja, necessariamente ou x é menor ou igual a y ou o y é menor ou igual a x, tá? Então isso é a tricotomia. Uma dessas duas coisas precisam acontecer, tá bom? Então quando isso acontece, a gente diz que esse conjunto aqui é totalmente ordenado com essa relação, e essa relação passa a ser chamada de ordem total. Se ela é uma ordem parcial e ela satisfaz essa condição de tricotomia, a gente diz que essa ordem define uma noção de ordem total em x, tá? E se a gente volta nesses exemplos anteriores, ó, por exemplo, aqui em R com a ordem usual, de fato isso aqui é totalmente ordenado, tá? Se você pega dois números reais, com certeza você consegue comparar esses dois números reais, no sentido de que ou o primeiro é menor ou igual ao segundo, ou o segundo é menor do que ou igual ao primeiro, tá bom? Agora, no outro exemplo que nós vimos anteriormente, a gente já não tem isso. A inclusão não é uma ordem total. Se você pega, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, sei lá, pega o conjunto formado pelo conjunto que tem o elemento como elemento o conjunto 0, 1 e o conjunto, sei lá, 2. Tá? Pensa nesse 0, 1 e 2 aqui sem pegadinha, tá? Os números inteiros mesmo, 0, 1 e 2. Dessa forma, o que nós temos? Se a gente chama esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B, ó, e eu trabalho com esse conjunto aqui com a relação de inclusão, eu vou colocar mais um elemento aqui só para não ficar muito trivializado, só para não ter... depois eu explico porquê, mas sei lá, coloca... Peraí, aqui... Coloca aqui esse conjunto 0, aqui, C, pronto. Deixa eu colocar branquinho para ficar no padrão. Então esse conjunto aqui, ó, esse U com a ordem parcial, a princípio dada pela inclusão, esse conjunto ele é parcialmente ordenado com a inclusão. Tá? Por exemplo, o C está contido em A,
Enfim, né? Independente, nós vimos anteriormente que independente do conjunto de conjuntos, esse cara com inclusão é um conjunto parcialmente ordenado que ele satisfaz a transitividade, a antissimetria e a reflexividade, tá? Aqui, por exemplo, o C está contido em A, né? É uma observação que a gente faz. O C está contido em A. Só que o que a gente observa aqui, por exemplo, é que essa ordem ela não é total. Porque se você olha aqui, ó, para esses elementos aqui, ó, por exemplo, A e o B, por o A e o B, ó, isso aqui não vale, o A não está contido em B e muito menos o B está contido em A, certo? Por exemplo, ó, o C está contido em A, tudo bem, se não furaria a tricotomia, mas entre o B e o C a gente também tem algumas coisas falhando, né? Nem o B está contido em C e nem o C está contido em B, tá? Então a relação de inclusão, em geral a relação de inclusão ela não determina uma ordem total, é bem restrito com relação a esse caso. Apesar dela determinar uma ordem parcial, ela não determina uma ordem total, tá bom? Então, entre uma ordem parcial e total, a gente tem essa diferença aí da tricotomia, tá bom? Então, essas são dois conceitos importantes para a gente entender o enunciado do lema de Zorn. Agora a gente vai definir mais um conceito, mais dois, na verdade, né? E aí, com mais dois conceitos, eu acho que a gente já consegue enunciar o lema de Zorn e entender o enunciado dele para que a gente consiga aplicar, tá? Então, mais dois conceitos que a gente precisa, então, aqui, hein? Vamos lá, ó. Vamos lá. Bom, primeiro conceito é o seguinte. Deixa eu pegar um conjunto parcialmente ordenado aqui qualquer. Seja X um conjunto, um poset, tá? Vou escrever assim, poset, que é isso aí, quer dizer que ele é um conjunto parcialmente ordenado, tá? Só para não escrever conjunto parcialmente ordenado, tá? Quando eu escrever poset é isso. Eu vou falar portuguesado mesmo, não vou falar poset não, tá? Poset. Então, a gente vai dizer... tá, deixa eu pegar um subconjunto desse cara, né? Então, tome, sei lá, tome fica parecendo que é particular, né? Então, sejam X um conjunto parcialmente ordenado, tira esse pontinho daqui, da agonia, e suponha que o A seja um subconjunto qualquer de X. Claro que com essa ordem aqui, parcial que eu tenho X, o A também passa a ser um conjunto parcialmente ordenado, né? É só eu restringir essa relação ao subconjunto A, tá? E aí a gente vai definir a noção de cota superior. Ó, o que é isso? O que é cota superior? Então a primeira definição, a gente diz que um elemento X pertencente a X, ao conjunto maior, digamos assim, né? Heuristicamente falando. Isso aqui é uma cota superior e respectivamente inferior, né? O conceito dual aqui, digamos. Se isso aqui é uma cota superior do A, né? Deixa eu colocar aqui, né? DA. Se o A for menor ou igual a X para todo A pertencente ao subconjunto A, tá bom? Então dizer que é uma cota superior, claro, aí tem o dual aqui, né? Tem se o X é menor ou igual a A para todo A pertencente ao A. Esse aqui é o conceito dual, né? O inferior está coligado a esse daqui. Poderia ter colocado uma cor diferente, né? Mas tudo bem. Tá, deixa eu só para a psicologia da coisa funcionar melhor, né? Então esse daqui está relacionado a esse daqui. Tá bom? Então isso é uma cota superior. Então o nome já diz mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? É alguém que eu sei que, por exemplo, ele não precisa estar no conjunto A, se tiver melhor ainda, mas é alguém que ele está num superconjunto do A, que é o X, que meio que limita esses elementos do A superiormente, certo? Nesse caso aqui. E inferiormente é a mesma coisa, né? Limita inferiormente, tá? Sem surpresas. Por exemplo, aqui, ó, pegar um exemplo bobo. Você pode pensar, por exemplo, nos conjuntos reais. Esse conjunto, sei lá, você pega esse intervalo aqui, por exemplo, ó, um conjunto bem bobo mesmo. Menos 3, 8. Isso aqui um intervalo contido na reta, tá? Bom, aqui considerando R com a ordem usual, tá bom? Por exemplo, 9
é um número real, isso é uma cota superior. Não sei se é azul que está muito escuro, né? Deixa eu pegar um azul mais claro. É uma cota superior do conjunto I, certo? Esse intervalo, com certeza. Ele não precisa estar no intervalo, mas com certeza qualquer número desse intervalo é menor ou igual a 9. Isso, inclusive, está estritamente menor, né? Então, isso é uma cota superior e inferior a mesma coisa. Nesse conjunto aqui, por exemplo, sei lá, o menos 1000 é uma cota inferior para esse conjunto, sem problema. Todo mundo é maior que menos 1000, aí com certeza. Tá? Beleza, né? Então, isso é a noção de cota inferior. E aí, agora a gente define a noção de elemento maximal. Tá? O que é um elemento maximal? E aqui eu posso definir em X mesmo, porque não vou precisar trabalhar num subconjunto. A definição para o subconjunto ela vai se adequar de maneira bem análoga. Tá? Agora, num conjunto parcialmente ordenado, nós dizemos que um elemento X pertencente a X é maximal. E aí, claro, eu tenho o conceito dual aqui, minimal. Se toda vez que alguém tentar ser maior do que esse cara, se isso aqui aconteceu, se para todo y pertencente a x, tal que o x é menor ou igual a y, ou seja, se o y tentar ser maior ou igual a x, ele ser maximal quer dizer que ninguém consegue. Ninguém consegue ser maior ou igual a ele, tá? Se alguém tentar, tem que ser igual. Tá bom? Então, se alguém tentar, tem que ser igual. Isso aqui, o x tem que ser igual a y. Tá bom? Então, isso é um elemento maximal. E aí, de maneira análoga, né? Você define aqui a noção dual, que é o minimal. Isso aqui significa, vou escrever em linguagem mais sucinta aqui, para todo y em x, tal que o y é menor ou igual a x, né? Se alguém tenta ser menor ou igual a ele, isso aqui tem que implicar que o y é igual a x. Ninguém consegue ser menor ou igual a ele, tá? Estritamente não tem jeito. Se for menor ou igual, tem que ser igual, tá bom? Então, isso é a noção de maximalidade. Um exemplo aqui, a gente pode pensar, é bom trabalhar nos conjuntos aqui para a gente olhar para exemplos legais. Por exemplo, sei lá, pega esse conjunto aqui, x de conjuntos, Aqui eu vou pegar o conjunto que só tem o 0, aqui o conjunto que tem o 0, números mesmo, tá? Aí depois eu vou pegar, sei lá, o conjunto 1, 2, 3. Então olha só, claro, isso aqui é ordenado pela inclusão, né? Então isso aqui está parcialmente ordenado pela inclusão. Observe, por exemplo, então eu tenho 3 elementos aqui, né? Então eu só tenho 3 chances aqui de coisas que podem ser maximais ou minimais com relação à inclusão. Então, por exemplo, esse conjunto A aqui, esse conjunto A, que eu vou chamar de A, ele é minimal. Ele é minimal porque, olha só, se você pegar qualquer subconjunto se você pegar sei lá, um y que pertence a x, que é esse conjunto de conjuntos, que isso aqui acontece, que o y está contido no 0, olha só o que acontece, Como esse conjunto aqui é finito, aqui é fácil, né? A gente observar que o y tem que ser o 0. Porque olha só, se o y pertence a x, ele tem 3 chances. Ele pode ser esse aqui, ele pode ser esse b aqui, por exemplo, que eu vou chamar de b, e ele pode ser esse aqui, c. Tá? Se ele for o b, eu estaria dizendo que eu tenho um conjunto de 2 elementos incluído num conjunto de um só. Não pode. Tá? Aqui, sem pegadinhas, tá, pessoal? Números inteiros. 0 não é igual a 1 que não vem com anel nulo que não. São números inteiros mesmo. Então o B não pode estar contido no 0, muito menos o C. Tá? Então a única opção que sobra é o Y ser igual a 0. Tá? Então o Y pertencer a X e isso aqui acontecer implica necessariamente que o Y é 0. Tá? Então esse cara, de fato, ele é minimal. Agora os outros dois, por exemplo, o B você já não pode afirmar que o B é minimal. Você não pode afirmar que o B é minimal, por quê? Porque ele tem um cara que consegue ser menor do que ele, estritamente menor do que ele. Tá? Se eu pegar aqui no B um y que está contido em B, essa implicação aqui é falsa. Essa implicação aqui do jeito que aqui é verdadeiro, né? O y estar contido em B não implica que o y é igual a B. Né? Por exemplo, o 0, o A,
O A pertence a X, o A está contido em B, mas o A não é igual a B, tá bom? Então, o B não é minimal. Pela mesma razão, o A não é maximal, porque o B consegue ser, entre aspas, maior que o A aqui dentro, tá bom? Mas o B é maximal. Se você pegar esse cara aqui é maximal com certeza. Por quê? Se você pega aqui um Y pertencente a X, tal que o B está contido em Y, né? Vão testar se o B é maximal mesmo. Então coloca um cara aqui tentando ser maior ou igual ao B, no sentido da inclusão, né? Então que contenha ele, que contenha o B. Tem 3 chances para o Y. Ele não pode ser o A, porque eu teria aqui um conjunto com 2 elementos contido num com um só. Vamos ver. E ele poderia ser o C? Bom, por meio de número de elementos não teria problema. Só que o B não está contido em C. Tá? Observe que o B... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Ó, o B não está contido em C. Tá bom? Você tem aqui o 0, que pertence aqui, mas que não pertence aqui. O 0 não pertence a esse conjunto. Então o B não está contido em C. Então o Y não pode ser igual a C. Então a única opção que sobrou é o Y ser igual ao B mesmo. Tá? Então por isso, para esse conjunto X aqui, necessariamente isso implica que o Y é igual a B e portanto ele é maximal. Tá? E de igual modo, a gente mostra facilmente, a gente observa facilmente que esse conjunto aqui, ó, que é o C, ele também é maximal. Ele também é maximal, tá? Por quê? Ninguém consegue ser maior ou igual a ele, porque ele é o que mais tem elementos aqui, né? Então você pode usar essa cartada. E nesse contexto aqui ele é até minimal também, olha que interessante. Esse conjunto também é minimal, porque olha só, se você pensar direitinho aqui, ó, olha por que ele é minimal. Vamos pensar aqui, ó, se você colocar um Y aqui, ó, tentando ser menor ou igual a ele, vamos ver, com Y em X, o que vai acontecer? Ó, tem 3 chances para o Y, né? O Y pode ser igual ao A, mas olha só, vamos colocar aqui do lado, ó, o A não está contido em C, certo? O A não está contido em C, porque o 0 está aqui, mas não está aqui. O B também não está contido em C, porque o 0 está aqui, mas não está aqui, tá? Então, a única opção que sobrou, se o Y pertence a X e o Y está contido em C, como essas duas coisas aqui não ocorrem, não tem jeito. A única opção para o Y é ser igual ao C mesmo, tá? Então, esse elemento aqui, ó, ele é maximal e minimal. É um excelente exemplo de um elemento que pode ser maximal e minimal ao mesmo tempo, tá? E observe o seguinte, que a princípio a noção de maximalidade e minimalidade não estão, a princípio, relacionados com a noção de cota inferior ou cota superior. A gente dizer que um elemento é maximal, por exemplo, não estou dizendo que todo mundo é menor ou igual a ele. Não precisa ser, isso aí é cota superior. Tá? Então, a princípio, as noções de maximalidade e as noções de cotas superiores, elas são noções distintas. Tá? Elas vão ser equivalentes em alguns casos que você tiver um conjunto bem ordenado, nos inteiros, por exemplo, se você tiver um conjunto finito, aí o máximo do elemento vai ser a mesma coisa que uma cota superior, se essa cota superior estiver no conjunto. Então tem alguns detalhes aí também. Tá? E mesmo assim, nesses conjuntos bem ordenados, o máximo vai poder ser visto como uma cota superior, mas nem sempre ele é uma cota superior. Observa que B é um elemento máximo desse conjunto aqui, mas ele não é cota superior de ninguém aqui. Ele contém só o A, ele não contém o C, por exemplo. Então não dá para você afirmar que Y é menor ou igual a B para todo Y em X. Isso não é verdade. Então, apesar de ser um elemento maximal, ele não é cota superior, e muito menos o C, apesar de ser minimal, ou mesmo o A, apesar de serem minimais, eles não são cotas inferiores, né? O C não contém o A, então isso deveria acontecer se ele fosse uma cota inferior. Tá? Então esse exemplo aqui é rico, que apesar de ser um exemplo simples, ele demarca o território muito bem das diferenças que existem entre você trabalhar com cota inferior, elemento minimal, ou cota superior e elemento maximal. Tá? São conceitos diferentes. Então agora eu acho que a gente consegue enunciar bonitinho o lema de Zorn com esses conceitos. Tá? Então o que afirma o lema de Zorn? O que afirma o lema de Zorn? Então chegamos na grande hora. O lema de Zorn afirma o seguinte, deixa eu pegar uma canetinha amarelinha aqui. Suponha que a gente tenha
um conjunto. Na verdade pode ser uma coleção até, né? Não precisa ter estrutura de conjunto aqui, pode ser mais geral, tá? Mas por enquanto entenda como conjunto, tá? Mas não precisa ser não. Você pode trabalhar com noções mais um pouco mais gerais, né? Que classes e por aí vai. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora. Então suponha que eu tenho um conjunto parcialmente ordenado e não vazio. Isso é importantíssimo, tá? Parcialmente ordenado, onde parece ser uma hipótese boba, mas não é. Se você não pede isso daqui, você gera um monte de contra-exemplo para esse resultado, tá? Então suponha que eu tenho um conjunto parcialmente ordenado e que seja diferente de vazio, tá? Eu não vou supor, a gente não vai supor que esse conjunto é totalmente ordenado, mas a gente vai supor que todos os subconjuntos totalmente ordenados disso daqui satisfazem uma determinada condição, que é essa daqui, ó. Suponha que todo subconjunto totalmente ordenado de P, vou dar um nome para esse conjunto, sei lá, Y. Todo subconjunto Y totalmente ordenado de P, tá? Isso aqui também às vezes é chamado de cadeia, tá? Quando você tem esses caras dessa forma, onde você sempre pode comparar um ou outro, certo? Lembra que o totalmente ordenado aqui significa que no Y, quando eu pego essa relação aqui, ó, e restringo a Y, vale a tricotomia. Eu não estou dizendo que vale a tricotomia em todo o P. Estou dizendo que nos elementos de Y, ou seja, para cada subconjunto totalmente ordenado, ou seja, para cada subconjunto onde vale a tricotomia, a gente vai assumir, a nossa hipótese principal aqui, é que cada subconjunto desse, cada cadeia dessa, admite uma cota superior em P, tá? Isso aqui é importante. Isso deixa o resultado mais forte. Eu não preciso que essa cota superior de Y esteja em Y. Por isso que nós definimos ali em cima a noção de cota superior não precisa estar no conjunto a princípio, se você está falando de um subconjunto, tá? Então a nossa hipótese aqui é que qualquer subconjunto totalmente ordenado admite uma cota superior em P, tá? Se isso aqui acontecer, então vem a mágica. Então, o que o lema de Zorn afirma é que P, esse conjunto totalmente ordenado, sempre vai admitir um elemento maximal. Então, esse é o lema de Zorn. Muito utilizado. Óbvio que vale o resultado dual, né? Se a gente supor que todo subconjunto totalmente ordenado aqui admite uma cota inferior. Se eu trocar inferior por superior aqui, aliás, se eu trocar superior por inferior, aqui vai entrar minimal, sem o menor problema, tá? Se vale esse, você mostra que é só você pegar a ordem dual que você conclui a mesma coisa, tá? E esse é o lema de Zorn, pessoal. Parece ser um lema viajante, né? Que não, se você nunca usou na sua vida, tá bonitinho e tal, mas para que serve isso, né? Antes de falar, de dar um exemplo para que isso serve mesmo, bom, o lema de Zorn muitas vezes é entendido, e eu não sou especialista em fundamentos, tá? Então sejam bastante críticos comigo, especialmente quando eu estiver falando dessas coisas. Então, se alguém de fundamentos estiver me ouvindo aí, podem me xingar à vontade nos comentários. Mas eu, conversando com alguns colegas, lendo coisas, e não que eu tenha visto isso sozinho, não estou dizendo isso, mas muitas vezes é comum você enxergar o lema de Zorn como se fosse o princípio da indução generalizado, tá? É como se essa hipótese aqui, eu não sei se é a mesma coisa, mas alguns podem chamar isso aqui de indução transfinita, tá? Mas é como se essa hipótese do P ser diferente de vazio fosse análogo à hipótese de, no princípio de indução, você ter que ter algum elemento que satisfaça a condição que você quer mostrar que é verdadeira para todo N a partir daquele elemento, certo? Então é ter alguém que satisfaça a condição que você quer provar que é verdade, tá? E essa hipótese aqui, suponha que blá 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 blá, toda cadeia admite uma cota superior. Essa hipótese aqui, que eu não sei porque que eu tracei de verde, porque vai ficar uma confusão aqui agora,
Pois é, essa hipótese é como se fosse o passo indutivo. É como se fosse o N implica N mais 1. Só que aqui, num contexto bem mais geral, em que você não precisa estar trabalhando com coisas enumeráveis. Tá bom? Se não for isso, se alguém de fundamentos estiver assistindo isso e falar, cara, não tem nada a ver com isso, por favor, deixa nos comentários aí que não tem nada a ver. Me xinga à vontade, tá? Mas eu acho, conversando e percebendo um pouco sobre sobre a filosofia desse resultado, eu acho bem razoável fazer essas analogias. Mas independente de você fazer essas analogias ou não, o resultado é esse. E ele é um belo resultado que segue não trivialmente a princípio do axioma da escolha. Então, se você trabalha num sistema axiomático sem o axioma da escolha, você não tem um lema de Zorn, tá? E aí você vai pensar, poxa, mas para que eu preciso do lema de Zorn? Para muitas coisas, mas em particular eu vou trazer um exemplo aqui porque eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo devem ter ouvido falar de espaços vetoriais. E aí, um resultado que a gente só consegue demonstrar por causa do lema de Zorn é todo espaço vetorial sobre um corpo K. Se você não sabe o que é um corpo, pensa no espaço vetorial sobre R mesmo. Tá? Aqui o corpo não faz a menor diferença no argumento. Todo espaço vetorial sobre um corpo K admite uma base. Todos. Aqui a gente dá uma roubadinha, que é falar que o vazio é uma base do espaço nulo, só para a gente poder demonstrar que esse resultado só vale para o espaço nulo. Tá? Mas tudo bem. A gente convenciona que o vazio é uma base do espaço nulo, só para a gente poder falar que a dimensão do espaço nulo é zero. Isso, de fato, coincide com a nossa noção intuitiva de dimensão, porque se você pensa num subespaço nulo, imagina um ponto lá no R2, um ponto não tem dimensão, então é razoável falar que esse ponto tem dimensão zero, só que a dimensão é a quantidade de elementos numa base, né? Então, sim, se ele tem dimensão zero, você tem uma base com nenhum elemento. Então, qual o conjunto que não tem nenhum elemento? O vazio. Pronto. Então, o vazio é convencionado como uma base do único espaço vetorial nulo que existe a menos de isomorfismo, né? Dane-se a natureza desse elemento. E aí a prova disso, eu vou dar uma ideia, tá? Eu não vou ser muito detalhista aqui, não. Vou dar a ideia dos passos de como você demonstra isso e como você usa o lema de Zorn para provar isso. Tá? Como é que você mostra isso? Ó? Você vai fazer o seguinte, você vai supor, pega então um espaço vetorial qualquer, um K espaço vetorial qualquer, e aí você já assume de cara logo que ele é diferente do zero. Tá bom? Só se for o zero, a dimensão a base é o conjunto vazio. Tá? E aí, o que você vai fazer? Ó? Você vai considerar, a primeira coisa que você vai fazer aqui, para aplicar o lema de Zorn, é definir um conjunto parcialmente ordenado. Você vai definir esse conjunto aqui. Ó. Você vai pegar o conjunto de todos os subconjuntos C de V, para os quais o C é linearmente independente. Tá, isso aqui é importantíssimo. E aqui vem uma hipótese. Aqui vem um fato importante de nós fazermos essa hipótese aqui, que o V é diferente de zero, ou seja, eu tenho vetores não nulos. Porque num espaço vetorial, diferente de módulos em geral, toda vez que você tem um elemento diferente de zero, automaticamente, no espaço vetorial, se você tem um V que é diferente de zero, o zero aqui do espaço vetorial, né? Automaticamente você já pode afirmar que o conjunto que contém esse cara como elemento é linearmente independente. Tá? Porque a equação alfa V igual a zero vai implicar, se o V é diferente de zero, vai implicar que o alfa é zero. Diferente se você tiver num módulo, você não vai poder concluir que esse alfa aqui é zero em geral. Tá? Porque no fundo o que você usa para provar isso daqui é que se o alfa fosse diferente de zero, ele é invertível, já que ele está num corpo. Se você não sabe o que é um corpo, vai em R. Alfa é um número real. Se ele é diferente de zero, ele tem o inverso. Multiplica por 1 sobre alfa em um dos lados, você vai concluir que o V é zero, seria um absurdo. Então o alfa tem que ser zero. Tá? Então, por essa razão, pelo fato de você estar trabalhando num espaço vetorial não nulo, isso aqui acontece, que é uma hipótese fundamental para o lema de Zorn. Certo? Essa coleção, eu tenho que trabalhar com ela como uma coleção diferente de vazio. Certo? E claro, esse conjunto aqui eu vou considerar ele parcialmente ordenado pela inclusão, né? Ele é um conjunto de conjuntos, certo? Ele é um poset, tá?
Ele é parcialmente ordenado pela inclusão. Então, lema de Zorn, o que eu preciso? De um conjunto parcialmente ordenado e um conjunto e um cara que seja, e esse conjunto, né, o conjunto subjacente seja diferente de vazio. Tá? Mas por que pegar logo esses conjuntos LIs, né? Quando você estuda álgebra linear, pensa em dimensão finita, né? Por exemplo, você pode ter dois vetores linearmente dependentes no R3, né? Só que só com dois vetores você não consegue gerar o R3 todo. Falta gente, né? Se você pega o plano gerado por esses dois caras, você consegue encontrar um vetor fora desse plano. Então você precisa de mais uma direção para gerar o espaço todo, certo? Então aí você tem um conjunto, você pode escolher um vetor que é ali com esse plano, geometricamente pensando, e aí você tem três vetores linearmente independentes, e aí geometricamente pensando, não tem como mais você encontrar um quarto vetor que seja que não seja uma combinação linear dessas três direções, né? Olha para a quina aí de uma parede da sua casa e tenta achar uma direção que não esteja aí na parede. Você vai ter que apontar para um lugar que você não está vendo. A gente não consegue fazer isso porque a gente está achatado em três dimensões. Então, geometricamente pensando, uma base, que é algo que gera o espaço sem redundâncias, né? Sem que um seja combinação linear dos outros, nesse contexto geométrico pode ser visto como um conjunto, a base pode ser vista filosoficamente como um conjunto linearmente independente maximal, ou seja, ele já atingiu o número máximo, se você pensar em dimensão finita, o número máximo de vetores possíveis que eu consigo linearmente independente. Então, em algum sentido filosófico, uma base é meio que um conjunto linearmente independente maximal, que eu não consigo mais acrescentar ninguém ali e aquilo continuar linearmente independente. E o lema de Zorn me ensina a encontrar elementos maximais. A ideia é você olhar para essa coleção de todos os conjuntos LI e ver se esse conjunto admite um elemento maximal, porque aí eu vou ter um conjunto linearmente dependente que vai ser maximal com relação à inclusão. Então, filosoficamente pensando, é esperado que isso resulte numa base. A gente pode verificar depois, mas é esperado que isso resulte numa base. Tá? Então, não é à toa que a gente considera esse P dessa forma. A intuição ou a motivação por trás é justamente essa. Só que eu tenho um empecilho aqui. Ó. A gente precisa mostrar, para aplicar o lema de Zorn, a gente já tem a coleção dos conjuntos LIs, que é parcialmente ordenado e é diferente de vazio, então beleza. Filosoficamente pensando aqui, nós já vimos que é razoável trabalhar com essa coleção. Se eu achar um elemento maximal dela, é plausível imaginar que esse elemento maximal vai me dar uma base. Eu posso verificar isso depois, mas é plausível que isso aconteça. Mas tem essa hipótese aqui, ó, que eu preciso verificar. Em geral, é a principal hipótese que a gente precisa verificar. Claro, as duas são importantes, né? Tanto o não vazio quanto essa hipótese aqui, característica do lema de Zorn, são importantes. Essa eu já tenho, agora e essa daqui. Isso a gente tem que verificar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer todos os detalhes, mas não é difícil. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, então, Y. Você pode pegar uma coleção totalmente ordenada qualquer e aí você pode indexar do jeito que você quiser. Vou usar C, né? Porque os elementos aqui de C... vou usar Y mesmo, só que aqui dentro eu vou colocar C porque eu chamei de C, né? Os elementos ali do P. Então, para ficar psicologicamente mais agradável, eu vou supor que Y aqui é um subconjunto de P totalmente ordenado com relação à inclusão, que é a ordem parcial aqui no caso, né? Então, totalmente. Então a ideia é essa daqui, ó. Pegue o C, pegue o Y, um subconjunto totalmente ordenado de P. Nesse subconjunto arbitrário, o que nós estamos dizendo é o seguinte, ó. Se eu pegar dois elementos quaisquer aqui, C-alfa e C-beta, uma das duas coisas tem que acontecer. Ou C-alfa está contido em C-beta, ou C-beta está contido em C-alfa. Tá? Então isso aqui acontece. Para eu mostrar que a hipótese do lema de Zorn se aplica nesse caso, ou que ela é satisfeita, melhor dizendo, a gente tem que achar uma cota superior desse conjunto, do conjunto Y aqui em P. Ele não precisa estar em Y, ele precisa estar em P. Então eu tenho que achar um conjunto, um subconjunto de V que é linearmente dependente e que contém todos esses caras, né? Porque cota superior agora, com relação à inclusão, é isso, é dizer esse C aqui, ó, eu quero encontrar um C tal que isso aqui acontece, ó, tal que isso aqui acontece para todo alfa em L, certo? Essa é a dúvida, existe esse C?
E esse C tem que pertencer a essa coleção, ou seja, o C tem que ser linearmente independente também, certo? Então, a ideia é a seguinte. A ideia é, se você tem uma coleção de conjuntos e quer encontrar um conjunto que contém todos esses conjuntos, o melhor candidato sempre é a união, tá? Ele é o cara que grita, tenta eu. Então, se você pegar C dessa forma, como a união de todos esses conjuntos, com certeza absoluta isso daqui é satisfeito. Com certeza absoluta isso aqui é satisfeito, tá? Agora tem um detalhe. Você precisa mostrar que isso aqui é linearmente independente. Porque o C tem que pertencer a P, né? A dúvida aqui é, o C pertence a P? Essa é a dúvida, tá? E a resposta para essa pergunta é sim, pertence. Tá? E a ideia aqui é o seguinte, ó, como é que você mostra que esse C é ali? A ideia. Não vou ser muito detalhista aqui não, mas a ideia é o seguinte, ó. Se você pega aqui elementos quaisquer, vou pegar um branquinho aqui, ó. Suponha que você tenha uma combinação linear, né? Se você quer mostrar que isso aqui é ali, você tem que pegar uma combinação linear finita de elementos, dando zero do espaço vetorial, onde o alfa i aqui está no corpo K, e o VI está em C. Acho que eu baguncei tudo aqui. O alfa i pertence a R e o VI pertence a C. Para todo i aqui é uma quantidade finita, né? Você tem que mostrar que todos os alfa i são iguais a zero, certo? A ideia é essa. O que você tem então, na verdade, é o seguinte: como a alfa não é uma boa escolha aqui, né? Porque eu chamei alfa aqui as constantes a variável aqui da família. Então vamos colocar lambda para a gente não se confundir aqui. Então lambda i, lambda i. Então a gente tem que mostrar que todos... A pergunta é, né? O lambda i é zero para todo i? Essa é a pergunta. Bom, a ideia aqui é o seguinte: como essa coleção é totalmente ordenada, primeiro, ó, se o VI pertence ao C, ó, então a primeira coisa que você observa, ó, o VI, para cada i, o VI pertencer ao C, como C é essa união, então existe um alfa i em L, por isso que eu não quis usar o alfa i aqui, tal que o VI pertence ao C alfa i, certo? Primeira coisa é essa, tá? Isso para cada i. E aí, pessoal, você olha para esse conjunto aqui, ó. Sei lá, se isso aqui for de 1 até R, só para agora facilitar quantos elementos eu estou trabalhando, eu posso olhar para esse C alfa 1 até C alfa R. Tá? Esse conjunto aqui, ó, é um subconjunto do Y, certo? Porque todos os elementos aqui é algum C alfa. E o Y é totalmente ordenado, então esse daqui também é totalmente ordenado, com certeza. Tá? Agora, um conjunto totalmente ordenado que é finito, com certeza ele tem um elemento, uma cota superior aqui dentro, tá? Isso é um clássico que você prova facilmente dentro do contexto de conjuntos, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, o C alfa 1 é o maior de todos? Não sei. Aí você testa. Se o C alfa 2 ou o C alfa 2 está contido no C alfa 1, ou o contrário, tá? Se o C alfa 2 estiver contido no C alfa 1, esquece o C alfa 2, vai para o C alfa 3. Se alfa 3 está contido no C alfa 1, se tiver, continua com o C alfa 1. Se ele não tiver, então é o C alfa 1 que está contido no C alfa 3. Tá? E como o C alfa 2 está contido no C alfa 1, está todo mundo no C alfa 3. Então o maioral aqui agora é o C alfa 3. E por aí vai. Tá? E como você tem uma quantidade finita de elementos aqui, esse processo para em algum momento e você encontra alguém aí, algum índice que contém todo mundo. Tá bom? Claro, essa fala minha não é nada rigorosa, mas a ideia é essa. Você formaliza esse processo por uma indução aí qualquer. Tá? Mas a ideia é que como isso aqui é finito e totalmente ordenado, então existe um índice aqui, J, por exemplo, de 1 até R. Falei que eu não ia ser formal, né, mas já não tem jeito. Tal que isso aqui acontece, ó, o C alfa i está contido em todos os todos os C alfa i estão contidos nesse C alfa J aqui, que é o X que é a chave para a gente responder essa pergunta. Porque olha só, a gente sabe que cada VI está no C alfa i, mas todos os C alfa i estão nesse mesmo cara aqui, ó. Então, consequentemente, a gente vai ter isso daqui, ó. Todos os VIs pertencem a um mesmo conjunto C alfa J. Aqui que está a força de pedir que o subconjunto é totalmente ordenado. A gente consegue trabalhar com todos esses vetores aqui, ó, no mesmo
C alfa J. E qual é a vantagem de trabalhar no mesmo C alfa J? É que cada um desses caras é LI. Tá? Então, se todos eles estão no mesmo C alfa J e esse cara é LI, então essa combinação linear aqui, ó, é uma combinação linear de elementos desse conjunto que é LI. Tá? Então, isso aqui vai implicar, como esse cara é LI, que essas constantes aqui, esses números, esses elementos do corpo, ou números reais, se você quiser, são todos iguais a zero. Tá bom? Então, o que a gente provou com isso? A gente provou, só relembrando aqui, a gente provou que o C pertence ao P. Respondemos essa pergunta. Provamos que o C é LI. Tá? Então, essa hipótese aqui do lema de Zorn foi satisfeita. Isso aqui é verdadeiro. E se isso é verdadeiro, então o lema de Zorn vai me garantir com certeza, pelo lema de Zorn, essa coleção admite um elemento maximal, que aqui a gente pode chamar de propósito de B. Quero encontrar uma base. Tá? E a ideia, bom, em particular B é LI, porque ele está em P, né? O fato do B pertencer ao P, vou colocar aqui, ó, o B pertence ao P, já que ele é maximal, então implica que ele é linearmente dependente. E para ser base, ele tem que ser um conjunto gerador, né? Então, para mostrar que é um conjunto gerador, pergunta é gerador? Vamos responder essa pergunta então. Por quê? Pega um V no espaço vetorial qualquer, tá? Aí você supõe por absurdo que não seja. Ou seja, que o V não está, sei lá, no subespaço gerado por B. Sim. Pronto, no subespaço gerado por B. Tá? Então isso está... não está, né? Suponho que não esteja. Eu quero mostrar que está. Suponho que não esteja. Então, o fato dele não estar implica necessariamente que V não é a combinação linear de elementos de B. O que me diz, então, facilmente você verifica que B união com V é linearmente independente. Tá? Já que V não é combinação linear dos elementos de B. Tá? Então isso aqui tem que ser LI. Agora, então isso aqui está me dizendo que o B união V pertence àquela coleção P, certo? Agora, por outro lado, isso aqui acontece. Ó. B está contido em B união V, com certeza. Tá? Agora, o fato do B, ó, isso aqui, esse aqui é um elemento maximal de P. Ou seja, ele pertence ao P. E isso aqui pertence ao P. Então a maximalidade dele... Deixa eu tirar esse cômodo aqui. Então a maximalidade dele... Ó, você tem um elemento aqui que está tentando ser maior que o B em P. Tá? A maximalidade dele vai ter que implicar nessa igualdade. Agora, essa igualdade aqui está me dizendo que o V pertence ao B. Mas isso é um absurdo, a princípio, porque a gente está supondo isso daqui, certo? Então, isso aqui é falso. Então, o que é verdade? Então, isso aqui é um absurdo. Então, a conclusão é que o V pertence ao subespaço gerado por B e, portanto, o V é o subespaço gerado por B. E isso daqui mostra que B é um gerador de V e a gente já ganhou esse BLI. Então, B é uma base. Tá? B é base de V. Tá bom? Então, isso fecha a demonstração desse teorema. A ideia é essa, né? Tem alguns detalhezinhos aí que vocês podem tentar fazer, mas a ideia é essa. Então, eu quis trazer um exemplo aqui dos espaços vetoriais. Tem muitas outras aplicações também, mas a estrutura de espaço vetorial, digamos que é a estrutura mais popstar, assim, né? Que todo mundo conhece, porque todo mundo que se preze no meio de exatas, né? em especial na matemática, talvez é uma das primeiras estruturas que a gente tem contato ao espaço vetorial. Tá? Então, o lema de Zorn serve também para garantir que todo espaço vetorial tem base. É equivalente também, na verdade, tem como mostrar isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Tá bom? Mas o mais importante do lema de Zorn, a princípio, é você saber aplicar ele. Claro, se você for da área de fundamentos, você vai querer saber mais detalhadamente por que ele é uma conclusão do lema do axioma da escolha. É bem legal. É um caminho de passos bonito, de você sair de um até chegar no outro, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é saber aplicar ele. Tá? Deixa eu voltar aqui, colocar no enunciado dele, para a gente
fechar o vídeo com ele na tela. Tá? Então, o enunciado dele é fantástico, é muito poderoso, um resultado muito poderoso e bastante útil, seja lá qual for a área da matemática que você for escolher para sua pesquisa, para o seu mestrado, para o seu doutorado ou mesmo para a sua iniciação científica. Tá bom, pessoal? Então, é um vídeo mais mesmo para ensinar como que aplica e também para explicar o básico que você precisa para entender pelo menos o enunciado dele e saber aplicar, tá bom? Então, é isso. Todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.